Uma alegria voltar a essa igreja tão querida, que tenho amigos queridos e tenho muito carinho por essa igreja. Trabalhei aqui na União Leste Brasileira há alguns anos e tinha muita alegria quando vinha aqui para a Igreja Central de Aracaju. Era o lugar aqui da União que meus filhos, quando sabiam que eu vinha, sempre queriam me acompanhar também. Então, vivi bons momentos aqui com minha família. É uma alegria retornar, encontrar pessoas queridas que eu amo e que aprendi a amar no tempo que preguei aqui. Também eu quero agradecer muito aos meus amigos de ministérios, pastores que estão participando. Esses dias estão sendo fantásticos. Durante a manhã estamos tendo aulas juntos ali na sede da associação. Estamos compartilhando a palavra de Deus com os pastores, estudando juntos, e à tarde visitando e à noite aqui pregando. Então está sendo uma semana corrida, uma meia semana corrida, mas cheia da bênção de Deus. Para a gente aproveitar bem o tempo, vamos direto à Bíblia? Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1, verso 6. Esse é o grande objetivo aí da nossa presença aqui na igreja. Filipenses, capítulo 1, verso 6. O pastor já orou, então já podemos falar com Deus agora através da sua palavra e ouvir o que Ele tem a nos dizer. Efésios, capítulo 1, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Jesus Cristo. Paulo, que escreveu a carta para essa igreja de Filipenses, de Filipos, ele era um especialista no tema da salvação. Paulo, ele queria que as pessoas entendessem como a salvação acontece, ele queria que as pessoas entendessem como a salvação é poderosa. E para mim esse versículo, ele nos apresenta algumas coisas profundas sobre a salvação que você precisa entender para entender qualquer outro assunto da vida cristã. Essa semana nós vamos falar, até sábado, nós vamos falar do compromisso com Deus, nós vamos falar da fidelidade, mas qualquer tema bíblico para ser compreendido como deve ser compreendido, ele deve passar pela compreensão da salvação. Se você não entender a salvação, nenhuma outra coisa que você tenta entender na vida cristã vai fazer sentido. Tudo começa pela compreensão do plano de Deus de te salvar. E nesse versículo pequeno, mas extremamente profundo, Paulo ele fala 4 coisas que você precisa entender para entender a vida cristã. Eu chamo as 4 palavras da vida cristã. As 4 palavras que você precisa entender para a vida cristã. Ele começa dizendo assim: estou plenamente certo. Você tem alguma coisa na sua vida que você está plenamente certo? Plenamente certo. Eu não tenho dúvida disso aqui. Eu tenho algumas coisas na minha vida que eu estou plenamente certo. Esse ano, pela graça e bondade de Deus, eu completo 21 anos de casado. 21 anos. E eu estou plenamente certo do que eu sinto por minha esposa. A maneira como Deus fez com que eu encontrasse a Gleice, a maneira como Deus foi nos conduzindo, somos completamente, pense em 2 pessoas diferentes. E Deus foi nos unindo ali, aquilo que me faltava ela tem, o que falta eu completo. E eu estou plenamente certo do que eu sinto por minha esposa. Plenamente certo. Eu tenho 2 filhos. E eu estou plenamente certo do que eu sinto por meus filhos. Plenamente certo. Eles estão agora no internato, os 2. E como eu sinto saudade desses meninos. Estão na adolescência, que é aquela fase que quando vem para casa é uma maravilha, mas quando vai também não é muito ruim não. Mas que saudade que dá, que falta que faz. Eu estou plenamente certo do tanto que eu amo a Glenda e o Samuel. Paulo está falando sobre isso. Você está plenamente certo de algumas coisas? Pois é, ele está dizendo assim: você devemos estar plenamente certos, não devemos ter dúvida nenhuma que Ele começou uma boa obra em nós. Aleluia. Se tem uma coisa que você deve ter segurança na vida cristã, uma coisa que você deve ter segurança na vida cristã é que Deus começou uma boa obra em você. Você não está perdido se você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. E a vida cristã, meus amigos, só tem sentido se você entender o que é a segurança em Cristo Jesus, na salvação e no amor dele por você. Olha que citação linda. Você não deve estar ansioso acerca do que Cristo e Deus pensam de você.
Você não tem que ficar ansioso. Porque olha o que eu fiz, olha o que será que Deus pensa, será que Deus me ama? Você não deve estar ansioso acerca do que Cristo e Deus pensam de você. Você deve estar certo do que Deus pensa de Cristo, o seu substituto. Você é aceito no amado Jesus Cristo. O dia do meu casamento foi fantástico. O dia que os meus filhos nasceram foram incríveis. O dia que eu me formei na faculdade de teologia, para mim foi uma realização. Mas se você juntar a alegria que eu senti em todos esses dias, não se compara à alegria do dia que eu entendi que Deus me amava, de verdade. Que eu tive a plena segurança de que eu sou amado em Cristo Jesus. De que Ele começou uma boa obra em mim, que eu sou de Cristo Jesus, eu pertenço a Ele e nada vai me tirar das mãos do meu Criador e do meu Salvador. Se você ainda não passou por essa fase na vida cristã, vá a Cristo. Acorde de madrugada, se coloque de joelhos e diga: Santo Deus, eu quero não apenas ter a certeza da salvação, eu quero ter também a alegria de ser salvo. Então, a primeira certeza que você tem que ter, a primeira palavra que você tem que ter na vida cristã é a segurança de que Deus é o teu Deus e que Ele te ama e que Ele te salvou em Cristo Jesus. Tudo na vida cristã só passa a ter sentido se você começa pela segurança do amor que Deus tem por você. Outro dia, eu estava numa viagem, tive o privilégio de viajar com o pastor Bulhon, e eu estava dirigindo, ele estava ali do lado, e eu disse: pastor, qual foi a coisa mais difícil que o senhor sentiu no seu ministério? Qual foi a coisa mais complicada que o senhor fez? E ele parou assim, mas rapidamente ele disse assim: eu acho que a coisa mais complicada que eu tive no ministério foi fazer as pessoas entenderem que Deus as ama. A coisa mais complicada que eu já enfrentei no ministério é fazer as pessoas compreenderem que Deus as ama. Se você não tiver segurança do amor de Deus, você não tem vida cristã. Vou repetir. Se você não tiver segurança do amor de Deus, você não tem vida cristã. Deus não me ama porque eu sou pastor. Deus não me ama porque eu guardo o sábado. Deus não me ama porque eu devolvo dízimos e ofertas. Deus não me ama porque eu sou adventista do sétimo dia. Deus me ama porque Ele decidiu me amar. Estou plenamente certo que Ele começou uma boa obra em mim, porque Ele me ama. Então, tudo na vida cristã deve começar a partir da segurança do que Deus sente por você, que não depende de nada do que você faz. Se você sair daqui hoje e prometer que nunca mais vai pecar na vida e conseguir, o amor de Deus não vai aumentar 1 centímetro por você. Por outro lado, se você sair daqui hoje e se afastar completamente de Deus, experimentar tudo que não presta, o amor de Deus não vai diminuir 1 centímetro por você. Porque o amor de Deus não é como o nosso amor, que tem variação, sombra de mudança. O amor de Deus não tem variação e não tem sombra de mudança. O amor de Deus, ele é constante por você. Então você tem que todos os dias agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus porque Deus começou uma boa obra em mim. Eu não estou mais perdido porque eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Sabe o que é que você tem que entender? Você tem que entender isso aqui, ó. No livro Meditação Matinal de Ellen White, nos lugares celestiais. Se hoje você está em paz com Deus, você está preparado para receber a Cristo se Ele viesse hoje. O cristão não pode viver com medo, meus irmãos. Hoje de madrugada, eu cheguei de ontem para hoje quase 1h da manhã. Mas hoje eu tinha que falar para os meus amigos pastores. E que responsabilidade falar para os meus amigos pastores. E eu acordei cedinho para falar com Deus. E eu falei para Deus e confessei os meus pecados. E eu senti a paz de Deus perdoando os meus pecados. E sabe como eu terminei aquela oração e a leitura da Bíblia hoje de manhã? Com a certeza de que se Cristo voltasse hoje, eu estaria com Ele hoje. Porque eu estava em paz com Deus hoje. E se você não sente essa paz, você tem que conhecer o Deus da Bíblia. Se você vive com medo de perder a salvação pelo que você faz, ou de ganhar a salvação pelo que você faz, você tem que ir a Cristo e entender que a segurança da salvação não é pelo que você faz, é pelo que Cristo já fez. Essa é a segurança da salvação. Outro dia eu estava indo de Brasília para Cuiabá pregar. E o voo deveria chegar às 11h da noite, mas cancelaram o voo, mudaram de companhia aérea. Quando eu finalmente fui chegar em Cuiabá, já era quase 2h da manhã.
Quando eu sentei na poltrona do avião, eu estava tão cansado, já estava esperando há tantas horas, que eu apaguei completamente. E lá pelo meio do voo, eu fui acordado com as pessoas gritando desesperadas dentro do avião. Mas eram gritos assim, terríveis. Eu não sei porquê, mas a primeira ação que eu tive, eu estava no lado da janela, a primeira ação que eu tive foi olhar para a janela para ver quão perto estava do chão. Eu disse, está caindo o negócio aqui, porque para ter esse grito, não sei porquê, eu não disse, vou orar, vou pedir perdão. A primeira reação foi olhar para a janela para ver quão pertinho estava do chão. Aí eu vi que não estava caindo o avião, era uma turbulência muito, muito, muito forte. E uma senhora na frente gritava, eu quero descer, eu quero descer, eu quero descer. E é claro que eu senti medo, mas sabe quando o Espírito Santo se aproxima? De madrugada, antes de sair de casa, eu tinha confessado os meus pecados a Deus. E eu tinha dito, Senhor, estou em tuas mãos hoje. Cuida da minha família, cuida da minha esposa, cuida dos meus filhos. Eu te entrego a minha vida, dirige o meu dia hoje. E a não sei quantos metros de altura, eu senti claramente Deus dizendo, meu filho, se cai, fique em paz, porque você está comigo. Sabe o que é isso? Segurança na vida cristã. Em nenhum momento eu poderia pensar assim, naquele momento, será que eu guardei o sábado bem semana passada? Será que eu devolvi o dízimo certinho semana passada? Porque o avião está caindo aqui. Como foi meu dízimo semana passada? Não. A primeira coisa que eu tenho que pensar é, Deus começou uma boa obra em mim, eu sou dele. Então a primeira palavra da vida cristã, qual é? Segurança. Mas o mesmo versículo diz o seguinte, olha o que o texto bíblico diz, estou plenamente certo de que aquele que fez o quê? Me ajudem aí. Estou plenamente certo que aquele que começou, louvado seja Deus, porque eu não sou mais o Josanã que eu era, Deus já começou uma boa obra em mim, porque eu sou de Jesus, mas Ele apenas começou. A segunda palavra que você tem que ter firmeza na vida cristã, é que você é um cristão em crescimento, que Deus apenas, louvado seja Deus, porque Ele começou, você já não é mais do diabo, você não é mais da perdição. Se você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você tem que ter a segurança que Ele começou. Estou plenamente certo que Ele já começou, mas Ele apenas começou. E a segunda palavra da vida cristã é você ir a Deus como alguém que sabe que não é o que deveria ser ainda. Eu já não sou quem eu era. Ele já começou, mas Ele apenas começou. Por isso eu vou à presença de Deus todos os dias, porque eu entendi que eu estou em crescimento, Ele apenas começou. Meus irmãos, quando eu vou a Deus pela manhã, falar com meu Deus, eu não vou como Josanã, que as pessoas assistem aos vídeos, que as pessoas falam, pastor, olha, sua mensagem falou ao meu coração. Eu não vou a Deus como pastor, eu não vou a Deus como departamental. Quando eu vou a Deus pela manhã, eu vou a Deus como Josanã, miserável, falho e pecador que eu sei que eu sou. Então, eu tiro as minhas máscaras, eu tiro toda a admiração que alguém possa sentir por mim, e eu vou para Deus como eu sou de verdade, e é esse Josanã que Deus ama e quer transformar. O Josanã que vocês conhecem, o Josanã que talvez você admire, não é o que Deus quer transformar, esse aí está bonzinho já. Mas o Josanã que é realmente a pessoa que eu sei que sou, é essa pessoa que eu levo a Deus todo dia. Eu digo, Santo Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor começou, mas o Senhor apenas começou. Então, por favor, eu estou na tua presença de novo para que o Senhor continue. Não tenha medo de ir a Deus como alguém que ainda está em crescimento. Amados, olha o que diz 1 João 3,2. Amados, semana que vem somos filhos de Deus. É isso que diz o texto? Agora somos filhos de Deus. Amados, não é o ano que vem quando você melhorar, não é quando você mudar, não. Amado, se você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. É assim que eu vou a Cristo. Senhor, eu sou teu filho hoje,
mas ainda não sou o que eu quero que o Senhor faça na minha vida, o que eu sei que eu posso ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Então, João nesse texto está falando das 3 fases da vida cristã. Eu já sou filho, porque eu fui justificado. Mas ainda não sou o que eu devo ser, porque ainda estou sendo santificado. Mas quando Ele vier, eu vou ser a semelhança dEle, porque serei glorificado. Então João está dizendo, você não é o que era, porque você é filho, mas você ainda não é o que Deus quer que você venha a ser. Então eu não sou mais o esposo que casou com Gleice. Deus já me fez amadurecer um pouco mais, mas eu ainda não sou o esposo que eu sei que Deus pode me fazer se eu continuar caminhando com Ele, porque Ele apenas começou a boa obra em mim, e Ele precisa continuar se eu permitir. Meus irmãos, entenda isso aqui, havemos de falhar quantas vezes? Muitas vezes. Então, por favor, para de pensar, eu vou desistir da vida cristã porque a vida cristã não funciona para mim. Olha o que eu estou caindo, olha o que eu caí, olha o que eu fiz. Você vai falhar muitas vezes no seu esforço para copiar o modelo divino que é Jesus Cristo. Muitas vezes, não poucas vezes, muitas vezes, você vai ter que se prostrar aos pés de Jesus por motivo de suas faltas e erros. Mas não desanime. Ore mais fervorosamente, creia mais plenamente e faça o quê? Tente de novo. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Talvez você já tenha me ouvido contar essa história, mas me permita repeti-la. Eu tenho 2 irmãos, eu sou do meio. A minha irmã é 3 anos mais velha e meu irmão é 3 anos mais novo. E quando chegou naquela fase de ter bicicleta, quando eu era criança, meus pais chegaram à conclusão que se comprasse uma bicicleta para minha irmã, para a idade dela, era grande para mim. Se comprasse uma para mim, era pequena para ela e grande para o meu irmão. Então chegou uma fase que eles tinham que comprar 3 bicicletas, uma menorzinha para o meu irmão, uma intermediária para mim e uma grande para minha irmã. Como eles não tinham dinheiro para comprar 3, decidiram não comprar nenhuma. Então ninguém lá em casa teve bicicleta. E eu estava naquela vontade de aprender a andar de bicicleta, mas tinha um amigo lá, um vizinho, que os pais tinham dinheiro e ele tinha bicicleta. Eu já sei, vou andar na bicicleta do meu amigo. Você já tentou andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta na bicicleta do amigo? Funciona assim, ó. Ele anda e não deixa você andar. Quando ele encosta lá que você vai pegar, ele diz, não, eu quero andar de novo. E foi assim. E quando finalmente ele deixava eu andar, aí ele ficava atrás, dizendo assim, ó, não caia não, você vai arranhar, se arranhar eu não deixo mais você andar. E é claro que eu ia cair, porque eu estava aprendendo a andar de bicicleta. Às vezes na vida cristã, a gente se relaciona com Deus do mesmo jeito. A gente monta na bicicleta da vida cristã e começa a pedalar. E a gente acha que atrás tem um Deus dizendo assim, não caia não. Se cair, se fizer de novo, você disse que não ia cair, você disse que não ia fazer. Esse Deus não está na Bíblia. Sabe quem é o Deus da Bíblia? Sabe quem é o meu Deus? Quando eu monto na bicicleta da vida cristã e começo a pedalar, eu vou cair. E Ellen White disse que isso vai acontecer muitas vezes. Quando eu caio, porque você vai cair. Eu não estou fazendo uma apologia ao pecado. Eu não estou fazendo uma apologia a descansar na vida cristã, porque eu vou continuar o sermão e você vai ver o que Paulo vai continuar dizendo. Mas eu estou dizendo que quando você cair, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que você não peque. Mas se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então quando eu caio, eu não sinto Deus atrás dizendo, está vendo aí? Você é pastor, você disse que não ia fazer. O meu Deus é assim. Ele me levanta, Ele tira a minha poeira, Ele me beija, Ele enxuga as minhas lágrimas, Ele me senta de novo na bicicleta da vida cristã e diz assim, vamos tentar de novo. Aí eu começo a pedalar de novo. Aí eu caio. Aí eu digo, oh meu Deus, olha o que eu fiz de novo. Eu não mereço. Aí o meu Deus se abaixa, me levanta, enxuga, tira a minha sujeira, enxuga as minhas lágrimas e diz assim, senta de novo, vamos tentar de novo pedalar na vida cristã. Eu vou te dizer uma coisa. Eu busco a Deus todos os dias para nunca cair no pecado que envergonha a igreja, que a igreja tenha que tomar minha credencial de pastor. Eu clamo a Deus por isso, para não envergonhar a igreja, para não envergonhar a minha família. Mas se algum dia eu cometer a loucura de largar as mãos de Deus e cair num pecado que a igreja tenha que ter a minha credencial,
eu posso até deixar de ser pastor, mas eu nunca vou deixar de ser amado por meu Pai. Se em algum momento a igreja tiver que me disciplinar, e a igreja tiver que tirar minha credencial, e eu não puder mais ser pastor, mesmo assim eu vou ter um Deus que vai dizer: meu filho, é a consequência dos teus erros, mas eu estou aqui, vamos tentar de novo, você não vai se perder. E você pode encontrar no céu um ex-pastor Josanã, mas você nunca vai encontrar no céu um ex-filho de Deus. Eu vou chegar lá como filho de Deus, porque eu volto à presença dEle, e eu tento de novo, e eu sinto meu Deus me recebendo, e me dando uma nova chance para continuar. Então, você tem que tentar de novo, com mais constância, crescer na semelhança do nosso Senhor. À medida que você desconfiar da sua capacidade, e confiar na capacidade do seu Redentor, e você render louvor a Deus, que é a salvação de nossa face, e o nosso Deus. Então entenda, Paulo disse: porque quando estou fraco, então eu sou forte. Eu entendi isso aqui. Eu estou em crescimento, então eu sou fraco. Vejam, eu decidi não ter esses canais de streaming aí. Eu decidi não ter. Aí as pessoas: pastor, mas o senhor não tem Netflix? Não, não tenho. O senhor não tem Disney? Não, não tenho. Pastor, olha, o senhor é forte. Eu digo: então você não entendeu nada. Eu vou te dizer porque eu não tenho. É porque eu sou tão fraco, mas tão fraco que eu nem posso ter. Sabe quem é que tem Disney, Netflix e todos os outros? É quem é forte. Se eu fosse forte, aí eu podia até ter, mas eu sou tão fraco, mas tão fraco que eu não tenho. Mas quando eu sou fraco, dependente, que eu entendo que eu estou em crescimento, aí é que eu sou o quê? Aí é que eu sou forte. Pastor, o senhor acorda cedinho para orar, né? Pastor, o senhor é forte, né? Olha como o senhor é forte, o senhor acorda cedinho para orar. Eu digo: então você não entendeu. Sabe por que eu acordo de madrugada para orar? Porque eu sou fraco. Mas eu sou tão fraco, mas tão fraco, que eu tenho que acordar bem cedinho. Eu não posso sair para o trabalho sem orar. Agora, irmão, se eu fosse forte, eu ficava dormindo, porque dormir eu gosto. Dormir eu gosto. Mas eu sou tão fraco, que eu coloco o celular para despertar, porque eu tenho que buscar a Deus. Mas quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Então sabe quem é que vai para o trabalho sem fazer o culto familiar? Sabe quem é que vai para a escola sem orar e sem ler a Bíblia? É quem se acha forte, e Satanás só derruba os fortes. Os fracos em Cristo são invencíveis em Cristo Jesus, porque eles entenderam que eles estão em crescimento. Louvado seja Deus, estou plenamente certo que Ele começou, mas Ele apenas começou, por isso eu vou à presença dEle para que Ele continue. Aí olha o que Paulo continua dizendo: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de quê? Completá-la. Primeira palavra da vida cristã: segurança do amor de Deus. Segunda palavra da vida cristã: eu estou em crescimento. Terceira palavra da vida cristã: dependência. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Esse Deus que começou, é Ele que vai completar. Em outras palavras, não existe nenhum momento na vida cristã que você possa dizer assim: agora é comigo, Jesus Cristo já me aceitou, Jesus Cristo já me perdoou, agora é comigo. Não existe esse momento na vida cristã. Aquele mesmo que começou, Paulo diz, Ele vai completar. Então eu preciso depender de Deus diariamente, para que o Deus que começou a boa obra em mim, Ele complete a boa obra em mim. Então Paulo está falando de dependência. É exatamente o que ele fala lá no livro de Hebreus, olhando para Jesus, que Ele é o quê? Autor, mas Ele também é o consumador da fé. Em outras palavras, Ele começa e Ele termina. Se eu não entender isso, eu não entendo o conjunto da vida cristã. Veja, o conjunto da vida cristã não é apenas você saber que Deus te ama, ter segurança do amor de Deus. Você tem que ter segurança do amor de Deus, mas você tem que saber que você está em crescimento, mas que você tem que depender dEle para que Ele complete a obra em você. Então não existe na vida cristã tanta segurança do amor de Deus que você diga assim: agora eu posso pecar à vontade, porque eu tenho tanta segurança do que Deus sente por mim que eu estou livre para pecar. Não, não. Eu tenho segurança do que Deus sente por mim, mas eu estou em crescimento, por isso eu vou depender dEle para que Ele complete a obra. Eu não quero ser mais a pessoa que eu era, eu não quero continuar sendo infiel,
Eu não quero continuar andando longe de Deus, eu não quero continuar desagradando a Deus, eu quero crescer na vida cristã. Olha que citação linda. As plantas e as flores não crescem em virtude de seu próprio cuidado, ansiedade ou esforço, mas pelo recebimento daquilo que Deus forneceu para lhe servir a quê? A vida. Então, a vida cristã é a mesma coisa. Quando eu era criança, eu era bem baixinho, e os meus apelidos eram tamborete de forró, daí para baixo. E eu ficava incomodado com aquilo, chateado com aquilo. Aí um dia eu fui no meu quarto, peguei um giz assim de cera, encostei na parede e risquei assim, bem em cima da minha cabeça. Aí no outro dia fui lá e risquei de novo. E no outro dia risquei de novo. Minha mãe começou a ver, começou a ficar preocupada, porque eu ficava todo o tempo riscando e virava, quando eu virava o risco estava no mesmo lugar, não saía do canto. Aí minha mãe me disse assim: meu filho, não é assim que cresce. Você não cresce riscando e querendo crescer. Se você dormir bem, se você se alimentar bem, se você fizer atividade física, pode ficar tranquilo, você vai crescer. A mesma coisa na vida cristã. Você não cresce na vida cristã querendo crescer. Agora eu não vou mais mentir, agora eu não vou mais adulterar, agora eu não vou mais ser infiel a Deus, agora eu vou guardar o sábado, agora eu vou... Você não cresce na vida cristã querendo crescer. Você tem que permitir que Deus habite em você diariamente, para que Deus faça você crescer. Qualquer crescimento genuíno na vida cristã, ele é resultado da ação de Deus na sua vida, e não do esforço próprio. Não há um só versículo na Bíblia, meus irmãos, nenhum versículo na Bíblia, que Deus diz assim: agora vai e vença o pecado. Você não foi chamado para vencer o pecado, você foi chamado para permitir que Deus habite em você, para que Cristo em você vença os pecados. Ao ponto de você dizer como Paulo: já não sou eu quem vive. Se fosse eu ia arrancar a tua cabeça agora, de tanta raiva que eu estou de você. Se fosse eu ia mergulhar no pecado agora, mas já não sou eu quem vive, porque quem vive em mim? Cristo vive em mim. Então entenda bem, um homem sai de casa, e no final do dia ele adultera, ele trai a sua esposa. Ele não pode dizer assim: olha, eu estava até bem, no final do dia eu caí em pecado, eu adulterei. Não, não. Sabe o que é que ele tem que dizer? Eu caí em pecado de manhã, quando não fui à presença de Deus. E o pecado de não ir à presença de Deus fez com que eu caísse no final do dia em adultério. Porque qualquer queda ao longo do dia é o resultado natural da queda do começo do dia, de não começar o dia na presença de Deus, dependendo dele. Porque aquele que começou a boa obra em você, ele quer completar, se você depender dele diariamente. Então, assim como as plantas não crescem por querer crescer, a citação continua dizendo: a criança também não pode, por qualquer ansiedade ou poder próprio, aumentar a sua estatura. Do mesmo modo, você não pode, por sua própria ansiedade ou esforço, conseguir crescimento o quê? Espiritual. Não importa quão ansioso você esteja para ser semelhante a Cristo, não importa quão ansioso você esteja para ser fiel a Deus, você não pode, por vossa própria ansiedade ou esforço, crescer espiritualmente, se Cristo não habitar em você diariamente. A pergunta que eu faço para você e para mim é: quando é que nós vamos entender isso, meus irmãos? Quando é que nós vamos entender que nós dependemos de Cristo, do começo ao fim da vida cristã? Quando é que você vai entender que você não pode deixar sua família sair de casa sem um culto familiar? Porque o mundo é muito perigoso para um casamento cristão sem Deus. O mundo é muito perigoso para filhos irem para a faculdade sem a presença de Deus. Quando é que nós vamos entender e aprender a depender de Deus diariamente? E ir à presença dEle para viver uma vida cristã nobre, ter um caráter nobre. A vida cristã, ela não é o que você vive na igreja. A vida cristã, ela tem que ser o que você vive na maior parte do seu tempo, que é fora da igreja, na dependência diária de Deus. E Jesus deixou isso muito, muito claro. Olha que citação forte. Muitos têm a ideia de que devem fazer sozinhos parte do trabalho. Confiaram em Cristo para o perdão dos pecados, mas agora eu vou por meus próprios esforços viver retamente. Aí olha o que ela diz: qualquer esforço como este terá de quê? Fracassar.
Isso aqui é libertador para mim. Deus me perdoou, Ele fez a obra de me salvar, mas agora eu tenho que me esforçar para viver retamente. Qualquer esforço para viver retamente vai fracassar, porque nosso crescimento na graça, nossa felicidade, nossa utilidade, tudo depende da nossa união com quem? Com Cristo. É pela comunhão com Ele, de quantos em quantos dias? Todo dia, de quantas em quantas horas? Toda hora, permanecendo nele, que devemos crescer na graça. É Cristo primeiro, é Cristo por último e é Cristo sempre. Deve estar conosco não só a princípio e ao fim da nossa carreira, mas em cada passo do caminho. Sabe o que é isso? Crescimento. Como é que eu vou crescer? Dependendo constantemente, diariamente, toda hora do meu Senhor Jesus Cristo. A cada momento. Eu não posso ser cristão aqui para vocês. Eu preciso ser cristão quando eu estou sozinho pelos aeroportos aí do Brasil. E eu penso que não tem ninguém me observando. E pode até não ter, nessa esfera horizontal. Mas eu sei que o meu Deus está me olhando e eu quero honrá-lo ali também. Eu quero caminhar com Ele para que eu possa honrá-lo. E quero depender dEle. Eu fui pastor em Petrolina, uma cidade de Pernambuco. E tinha um irmão muito querido lá, que ele plantava muitas uvas. E quando eu estava meio cansado, eu ia lá ajudar ele a colher uvas. Não sei se você já viu uma plantação de uvas, é uma coisa extraordinária, aqueles cachos bonitos assim. E eu aprendi com ele uma coisa que Jesus falou, de maneira muito, muito poderosa, em João 15. Sem mim, nada. E ele falou nesse contexto da videira. Eu sou a videira e vocês são o quê? O galho. Aí eu passei o dia inteiro lá colhendo uvas com ele, e lá eles pagam por diária. Então terminou o dia, eles pagam. Como eu passei o dia trabalhando, ele tinha que me pagar também. Mas o meu pagamento não era em dinheiro, era em uva. Ele dava uma caixa bem grande de uva para eu levar para casa. E ele me deu uma uva nesse dia específico, que estava doce, estava muito boa. Uns 15 dias depois eu fui visitar meu pai. Aí eu liguei: Marcos, eu estou indo visitar meu pai. Você consegue uma uva para eu levar para o meu pai? E ele me trouxe uma outra caixa de uvas, 15 dias depois, mas essa uva que ele me deu, irmãos, estava doce igual a mel. Aí eu brinquei com ele, eu disse: Marcos, você foi injusto. 15 dias atrás, eu trabalhei o dia inteiro no sol carregando caixa e você me deu uma uva doce. E meu pai, que não fez nada, você está dando essa uva mais doce do que o mel. Por que você está dando uma uva melhor para o meu pai do que a uva que me deu? Aí ele sorriu, viu que era uma brincadeira e disse assim: pastor, eu vou lhe explicar uma coisa sobre as uvas. Essa uva que você está levando para o seu pai saiu do mesmo pé de uva que a sua, do mesmo pé de uva. A questão é que ela passou 15 dias a mais no pé de uva. Quanto mais tempo a uva passa no pé de uva, mais doce ela fica. Então, geralmente, quando você compra uma uva azeda no supermercado, é porque ela foi colhida muito cedo. Aí eu entendi por que a gente é tão azedo. Sabe por que somos tão azedos? Pouco tempo ligado à videira. Quanto mais tempo ligado à videira, mais doce Cristo me torna. Eu poderia passar, no lugar de 4 dias, eu poderia passar 1 mês pregando para vocês. E vocês não têm como saber quem eu sou. Eu posso esconder quem eu sou de verdade por 1 ano. Mas eu não consigo esconder de Gleice, Glenda e Samuel. Então, se tem um lugar que eu tenho que ser doce, que Cristo tem que habitar em mim, que a videira tem que dar seiva para a minha vida, é dentro de casa. Se funcionar em casa, se o cristianismo funcionar na tua casa, é provável que funcione fora também. Então a primeira coisa que você tem que ter na vida cristã, qual é? Se você não falar, eu começo o sermão de novo. Primeira coisa que eu tenho que ter na vida cristã, qual é? Segurança. Segunda coisa? Estou em crescimento. Terceira coisa? Aí olha como Paulo termina, e terminamos com isso. Porque estou plenamente certo que aquele que começou, estou certo que ele começou, mas ele apenas começou, ele há de completá-la, até, olha o texto bíblico, até a semana que vem. É isso que diz o texto? Não. Ele há de completá-la até quando? Até o dia de Cristo Jesus. Todas as vezes que a palavra dia aparecer com D maiúsculo na Bíblia,
Com exceção de se ela vier no começo da frase, né? No começo da frase a palavra tem que vir com letra maiúscula. Mas se ela estiver no meio da frase e o dia começar com D maiúsculo, não está falando de qualquer dia, está falando do dia da volta de Jesus. Então Paulo está dizendo assim: Deus começou a obra em você, Ele quer, se você depender dEle, Ele quer completar, mas Ele vai fazer isso até quando? Até Jesus voltar. Então, o cansativo da vida cristã, meus irmãos, é que ela zera toda manhã. Não importa quanto você buscou a Deus ontem, se Jesus não voltou hoje, você tem que buscar hoje de novo, porque é até o dia da volta de Jesus. Não importa se você teve a maior e mais profunda experiência espiritual da sua vida, foi ontem, hoje, zerou. Você não pode viver do encontro com Deus de ontem, você não pode viver do encontro com Deus do retiro espiritual, você não pode viver do encontro com Deus no sermão. Todos os dias você tem que ir à presença de Deus dizendo: Deus, estou começando de novo, e amanhã de novo, e no outro dia de novo. Eu estou estudando o livro de Gênesis, estou lendo a história de José. Gente, hoje Deus me falou profundamente ao coração lendo a história de José. Eu não sei se você percebeu isso na Bíblia, mas Deus me falou hoje de manhã. Nenhum personagem bíblico chorou tanto quanto José. Toda a história de José aparece ele chorando 7 vezes. Ninguém na Bíblia é mencionado chorando tanto quanto José. Aí Deus me disse: José tinha muitas dores, mas tinha as emoções equilibradas, porque ele externava essas dores. Ele não dizia assim: eu sou governador do Egito, ninguém pode me ver chorando. A Bíblia diz que ele chorou em voz tão alta que as pessoas da casa que ele cuidava ficaram preocupadas de tanta dor que ele expressava. José era emocionalmente, Deus me disse, emocionalmente saudável, porque ele expressava suas emoções. Você quer ser emocionalmente saudável? Deus me falou hoje de manhã: expresse suas reações, seus sentimentos. Deus falou comigo hoje de manhã. Foi maravilhoso. Sabe o que é que eu vou fazer amanhã de novo? O mesmo. E sabe o que eu vou fazer no outro dia? O mesmo. E vou fazer isso, sabe até quando? Até o dia de Cristo Jesus. Então, na vida cristã, meus irmãos, não adianta começar bem. Você tem que terminar bem. Não importa quão espetacular tenha sido o seu encontro com Jesus, ele tem que ser renovado todos os dias. Você tem que entender isso aqui, ó. Na vida cristã você tem que entender o que significa estar sem amparo e estar sem valor. Sem amparo é o que eu sinto toda manhã. Toda manhã eu me sinto desamparado. Por isso eu vou à presença de Deus para que Ele me ampare naquele dia. Todo dia eu acordo e sinto Satanás dizendo: hoje eu derrubo esse pastorzinho, hoje eu acabo com o ministério dele, hoje eu acabo com o casamento dele. Sabe como é que eu vou para Deus todo dia? Completamente desamparado. Senhor, sem Ti eu não sou nada. Não são os vídeos que eu gravo, não é o tempo que eu tenho de pastor. Sem Ti eu não sou nada. Senhor, eu estou aqui na Tua presença porque eu sou completamente desamparado. Todo dia eu me sinto desamparado, por isso que eu vou à presença de Deus. Agora, eu nunca acordo um dia me sentindo sem valor, mesmo que eu tenha pecado, mesmo que eu tenha caído. Quem faz você sentir sem valor é Satanás. Então eu sou desamparado, mas eu sou valioso, porque eu tenho um Deus que me ama. Infelizmente tem muita gente que vive a vida cristã todo o tempo se sentindo sem valor. Eu não. Eu sou um desamparado. Por isso que eu preciso todo dia de Jesus, mas eu tenho um valor grandioso aos olhos dele, porque ele pagou o preço por mim na cruz do Calvário. E isso tem que me dar constância. A quarta palavra da vida cristã: segurança de que Deus me ama, crescimento diário, porque Ele ainda não terminou a obra em mim, dependência para que Ele continue, mas constância até a volta de Jesus. É por isso que Paulo diz: graças a Deus, que nos dá vitória por meio de quem? Jesus. Nos dá vitória por meio de Jesus. Há alguns anos, eu frequentava uma igreja numa capital aqui do Brasil, onde eu morei, e era uma igreja que ficava numa comunidade perigosa, que às vezes nem a polícia entrava lá, mas tem uma igreja lá linda, muito querida, e eu e minha família decidimos frequentar lá. E uma das primeiras vezes que eu fui convidado para pregar nessa igreja, uma igreja pequena, estava pregando, e lá no fundo, no último banco, tinham 3 homens bêbados.
Eu já vi um bêbado na igreja, mas 3, eu pensei, isso aqui é um culto ou uma reunião dos alcoólicos anônimos? E tinha um irmão de terno, bem simples ali, acalmava um, aí o outro acordava e atrapalhava o sermão, ele acalmava esse, aí o outro acordava e ele acalmava esse, e ele ficava acalmando um e acalmando o outro, mas todo o tempo um acordava, outro dormia e atrapalhava o sermão. Eu preguei como deu para pregar, no final fui à porta, e o irmão veio falar comigo todo envergonhado: ô pastor, me perdoe, eles atrapalharam o culto inteiro, a culpa é minha, pastor. Eu digo: não, irmão, a culpa não é sua não, a culpa é deles, estavam fazendo barulho. Ele disse: pastor, mas sou eu que trago. Eu digo: irmão, então a culpa é sua. Eu digo: irmão, me explica, irmão, por que o senhor traz 3 bêbados para o mesmo culto? Aí ele olhou para mim e disse: pastor, porque eram 4. Eram 4, pastor. Eu era o 4. E ele disse: pastor, eu vivia na rua, eles vivem na rua, eu vivia na rua com eles. E está vendo aquele ancião? E apontou assim para o ancião: nós somos amigos de infância. E um dia eu estava com tanta fome, que eu deixei a vergonha de lado e bati na porta dele para pedir comida. Nós crescemos juntos, ele foi para um lado, eu fui para o outro na vida. Aí ele disse assim: amigão, eu não vou te dar comida não, entra aqui em casa, você vai tomar um banho antes. Eu entrei na casa dele, pastor, tomei um banho, no banheiro dele, eu estava fedendo. Aí ele me deu uma roupa limpa, pastor, fazia tanto tempo que eu não vestia uma roupa limpa. Depois que eu tomei banho e me vesti, ele disse assim: agora você vai comer. Aí eu comi, pastor. Quando eu tomei banho, me vesti e comi, ele perguntou se eu queria estudar a Bíblia com ele. Pastor, depois de tomar banho, vestir uma roupa limpa e comer, o que ele me oferecesse eu aceitava. E eu comecei a ir para a casa dele estudar a Bíblia. E sabe o que eu entendi, pastor? Deus me ama. Apesar do lixo que eu vivia, apesar da lama que eu vivia, eu descobri um Deus que me amava. Eu não me amava, pastor. Minha família não me amava. Mas eu descobri na Bíblia que Deus me amava. Aí eu continuei estudando a Bíblia. Aí eu fui entendendo que Deus podia me tirar daquela situação. E eu comecei a buscar a Deus e, pastor, Deus me tirou dessa situação. Eu saí da rua, eu consegui um emprego e recuperei minha família, pastor. Aí agora, pastor, só tem um jeito. Eu estou trazendo os meus amigos porque eu sei que Deus tem poder suficiente para fazer na vida deles o que fez na minha. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. O Deus que quer tirar você da lama, o Deus que quer estabelecer você. Se você depender dele diariamente, ele vai te fazer cada dia mais semelhante a Jesus, mas você tem que voltar para ele todo dia até a volta de Jesus. Porque ele quer levar você para a vida eterna. E se você conhecer esse Deus, você não vai ter problemas em compartilhar o amor dele com as pessoas. Você vai sentir vontade. Você não vai ter problema de guardar sábado, de devolver dízimos. Você vai entender isso como expressão de amor pequena, infinitamente pequena, quando comparada ao tanto que você entendeu que ele te ama. Então sábado, para mim, guarda de sábado, devolução de dízimo, falar do amor de Jesus, não é uma obrigação da vida cristã, para mim é um privilégio da vida cristã. Eu entendi o amor de Deus por mim, eu entendi de onde Ele tirou, eu entendi o que Ele está me fazendo todo dia na minha vida, eu entendi para onde Ele está me levando, só tem um jeito, eu quero fazer tudo para que esse Deus, que tanto me ama, sinta que eu também o amo. Nós vamos cantar agora, e nós vamos expressar isso para Deus, o que nós sentimos por esse Deus que nos ama. Eu quero convidá-lo, enquanto estivermos cantando, a falar para Deus com a sua voz, do fundo do teu coração, e dizer: Santo Deus, eu quero ter essa segurança do teu amor, eu quero entender que eu estou em crescimento, eu não posso desistir, eu quero entender que eu preciso depender do Senhor, mas preciso fazer isso constantemente, diariamente, até o Senhor voltar.